Olá, essa aula será específica sobre o filo quinidário. Note que os quinidários apresentam duas formas morfológicas básicas: a pólipo, que é o exemplo da anêmona, e a medusoide, que são as águas-vivas. No caso das anêmonas, repare que os pólipos típicos, como as anêmonas, apresentam uma forma tubular alongada e em sua base há um disco pedal adesivo na extremidade oposta, localizando-se os tentáculos e a boca. Então existem os tentáculos, onde estão localizados os tentáculos e a boca, a forma tubular, e o disco pedal, que faz com que eles ficam presos no substrato. O outro exemplo é o que? Das medusas. Repare que nas medusas o eixo oral, aboral, é bem curto e seu corpo é mais largo que a maioria das anêmonas, dando-lhe um aspecto de guarda-chuva, sino ou pires invertido. Então é o exemplo da úmbrela, que é o guarda-chuva, a boca e os seus tentáculos. Continuando, provavelmente você nem imagina que há uma correspondência estrutural entre as duas formas. A parte tubular do pólipo corresponde à úmbrela das medusas e a posição dos tentáculos fica invertida. Então, o caso da úmbrela é a parte invertida, do caso da medusa é a parte de cima, enquanto dos pólipos é a parte de baixo. E a forma tubular, que são os tentáculos, são invertidos. Que tal conhecermos quais são as classes que formam filo quinidário? Existem 4 classes, que é hidrozoa, antozoa, cubozoa e saifozoa. Vamos saber um pouco sobre a classe hidrozoa. Repare que a classe hidrozoa é bem mais diversificada, apresentando cerca de 3.000 espécies descritas, que podem viver em ambientes marinhos, e algumas poucas espécies do ciócula. Hidrozoa, exemplo de cada uma delas, que posteriormente eu vou explicar cada característica de cada classe. Outro exemplo é a antozoa. Você conhece esses animais? Eles apresentam a classe antozoa, que apresenta a maior diversidade dos organismos, que é cerca de 6.500 espécies descritas. Ele possui uma característica de uma planta, por isso que é antozoa. E outra que possui pouca diversidade é cubozoa e saifozoa. Você sabia que saifozoa inclui a maioria das águas-vivas e que a classe cubozoa era inicialmente confundida com saifozoa? Atualmente, cubozoa e saifozoa são diferentes. Essas são respectivos animais de cada classe. A classe hidrozoa, observe que os hidrozoários, que quer dizer hidro, água, mais zoa, animal, que esse nome lembra alguma coisa, isto é, o corpo desses animais, na sua maioria, é composto de água. Agora, perceba a estrutura de cada um desses animais. Continuando, note que a classe hidrozoa é formada pelas ordens hidrocoralina, saifozoaria e hidroida. Agora, vamos clicar em cada uma para identificar. Esse é a hidroida, essa espécie, e saifozoaria, que o exemplo da saifozoa é a caravela portuguesa. Então, a caravela portuguesa faz parte da classe hidrozoa. Você imagina qual é o nome e onde habitam os organismos apresentados nesse vídeo acima? Caso não o reconheça, saiba que é uma hidra e é um dos poucos representantes que vive no ambiente dulcícola, que é o que? Ambiente de água doce. Então a hidra, ela vive em ambiente de água doce e faz parte também da classe hidrozoa. Vamos ver nas imagens. Agora, vamos conhecer um pouco sobre a estrutura corporal dos hidrozoários, tomando como base a hidroide, que é da ordem hidroide, que a espécie é Obélia. Existe o exemplo disso é a gonozoide,
que os gonozoides são correlacionados à reprodução da colônia. Essa estrutura, os gonozoides. O gono lembra de gonada, não é? E perissarco. O perissarco é a camada externa do tecido morto formado de queratinas ou quitina, protegendo o tecido vivo do animal. E cenosarco. O cenosarco consiste no tecido vivo do animal. Nessa região existe a união interna entre o pólipo e da colônia. Agora, hidrante ou gastrozoide. Os hidrantes ou gastrozoides, eles auxiliam na captura e digestão de suas presas. Em geral, trabalham associados com os dactilozoides. Outro exemplo é o do hidrocaule vertical. Eles são responsáveis pela fixação de substrato, sendo também conhecidos como hidróhiras. Hidróhiras é o quê? É o posicionamento do hidrocaule horizontal, e sua função é sustentar o corpo do animal sobre o substrato. Então, essas são as funções. Gonozoides, que são o sistema reprodutor, perissarco, a parte externa, cenosarco, a parte interna, o hidrante ou gastrozoides, que tem a função de captura de alimento, hidrocaule vertical, para que suporta os gonozoides, e os gastrozoides. Gastro vem do quê? Intestino, não é? Então, é para captura. E as hidróhira, elas têm a função de ficar presas no substrato. Note que algumas espécies de hidrozoários possuem uma capa protetora, denominada teca, que fica em torno dos zooides, assim podendo se reconhecer hidrozoários atecados, que não possuem o revestimento, e os tecados. Então, vamos revisar o gastrozoide, que é para captura de alimento, gonozoide para reprodução, o cenosarco, que é a parte interna, perissarco, que é a parte externa, o hidrocaule, que é o revestimento para sustentação do corpo, hidrórhiza, que é para ficar preso no substrato. Presta atenção nesse animal. Agora vamos conhecer um pouco da morfologia de um hidrozoário, tomando como base o liriope. A úmbrela, note que na região superior do animal localiza-se a úmbrela em forma de guarda-chuva, que possui um aspecto gelatinoso. Outro é o roupalho. Veja, ao redor do corpo do animal podem existir roupalhos, que são estruturas sensoriais de equilíbrio, o roupalho. O véu possui algumas espécies de hidrozoários e possui uma projeção marginal denominada véu. Nessa região ocorre a canalização da saída de água, formando uma corrente que impulsiona o animal. E o manúbrio. Os manúbrios estão localizados no centro do corpo do animal e o seu comprimento pode variar de espécie para espécie. O outro da boca, que está perto do manúbrio. A boca dos hidrozoários fica posicionada na ponta do manúbrio, que conduz o alimento para a cavidade gastrovascular. E o último, que são os tentáculos, que note que algumas espécies de liriope tetráfila, os tentáculos são longos. Isso facilita na captura de presas. Continuando, perceba o detalhe de outras estruturas existentes em algumas espécies de hidrozoários. Identificar. Essa é o caso dos canais radiais, outro caso do manúbrio, as gonadas, o véu, os estatocistos, que tem a função de equilíbrio, os tentáculos e órgãos adesivos. Você sabia que nas caravelas a forma de pólipo e medusa ocorrem simultaneamente? Na forma de medusa existem estruturas repletas de gases que possibilitam a flutuação das caravelas. Observe que na forma
medusoide existe uma estrutura repleta de gases, que denominada pneumatóforo, que auxilia a flutuação e na locomoção desses animais. Então, o pneumatóforo tem a função de flutuação. Acaba que o vento bate nesses animais, podendo influenciar no seu deslocamento. Note que abaixo da superfície ficam localizados os gonozoides, dactilozoides e gastrozoides. Cada uma dessas estruturas tem a sua função distinta. Dactilozoides atua como defesa da colônia e gonozoide atua na reprodução, lembra de gono, gonada, e gastrozoide o quê? Na alimentação. Agora vamos analisar a classe Scyphozoa. Você sabe qual o significado da origem de Scyphozoa, que está incluída na maioria das formas conhecidas como águas vivas? O nome dessa classe tem origem do grego Scyphos, taça, e zoa, que é animal. Perceba sua estrutura da forma de taça. Repare que neste animal, sua morfologia é distinta dos demais cifozoários e os animais como Lucernia quadricornis são sésseis e possuem um desenvolvimento em pólipo que se fixa ao substrato através de um disco adesivo central. Perceba o disco adesivo central e as suas formas pólipos. Você sabia que os organismos da classe Scyphozoa são exclusivamente marinhos, denominados de águas tropicais e subtropicais? Existe cerca de 200 espécies descritas. Existem as bolsas gástricas. As bolsas gástricas são uma extensão do estômago e são formadas por um conjunto complexo de canais radiais, formando cavidade gastrovascular. Então, o outro exemplo é dos tentáculos, que das scyphomedusas, eles podem variar de tamanho. Em algumas espécies são bem curtos, como Aurelia, e outras são longos, como Cyania. Os braços orais. Os braços orais, repare que eles são bem desenvolvidos e as suas funções são capturar e auxiliar na digestão de suas presas. E outro exemplo é a úmbrela, que é toda a cavidade. Note, em geral, a úmbrela das scyphomedusas apresentam forma de xícara e, em algumas espécies, podem ter formas similares a um píris, invertido, é claro. Observe nesse animal. É possível visualizar outras estruturas morfológicas, como o roupalho, os filamentos gástricos e os canais intrarradiais. Vamos identificar cada um. Note que na margem das scyphomedusas há um agrupamento de estruturas sensoriais denominadas roupalho, filamentos gástricos e canais intrarradiais. Os filamentos gástricos ficam posicionados ao redor das bolsas gástricas e esses filamentos estão repletos de nematocistos, o que é a estrutura de defesa e ataque e até mesmo para captura de alimento para predação, e são acionados caso a presa ingerida ainda se encontre viva. E outro fator são os canais intrarradiais, que eles formam a cavidade gastrovascular das scyphomedusas, e esses canais são revestidos pela gastroderme com origem endodérmica. Vamos conhecer um pouco sobre o ciclo de vida dos scyphozoários. Sua forma é mesozoide, essa é a sua forma medusoide, e posteriormente pode ocorrer a fase polipoide, que é presa no substrato. Você sabia que nos scyphozoários a fase medusoide é mais evidente e mais duradoura do que a fase polipoide? Observe o encontro dos gametas feminino e masculino.
espermatozoide que entra no óvulo. Após o encontro dos gametas, surge um zigoto que começa a sofrer segmentação até formar a larva plânula. Vamos identificar. Eles começam o que? A clivagem de sua estrutura e depois da forma plânula, observe que após a fecundação surge uma larva plânula. A larva plânula é recoberta por cílios e possui uma forma alongada, que permanece pouco tempo na coluna de água, fixando-se ao substrato. Vamos identificar a plânula. Ela possui essa estrutura. 0,1. Posteriormente, da larva plânula, após se fixar, ela sofre metamorfose. Nesta etapa, ela transforma-se em um pólipo denominado cifistoma. Cifistoma apresenta um formato polipóide e a região bucal fica voltada para o lado oposto do substrato, repleta de pequenos tentáculos ao seu redor. Essa é sua estrutura, a cifistoma. Nesta etapa do ciclo reprodutivo surge a partir de segmentação, a cifostona, surge o que? As éfiras. Éfiras que se formam e ficam temporariamente umas sobre as outras, semelhante a uma pilha de prato. Essas são as pré-medusas, estróbilos. Continuando, a última etapa do ciclo, que as éfiras desgrudam uma das outras, iniciando um processo de crescimento e transformação corporal, tornando-se formas adultas. A éfira, essa é a sua estrutura no final da classe Scyphozoa. Esse é o estilo de reprodução. Existe a forma sexuada no começo e no final existe, quase no finalzinho, surge a forma assexuada. A classe Cubozoa, no início da década de 1970, os cubozoários pertenciam à classe Scyphozoa. Atualmente, eles formam uma classe distinta denominada Cubozoa. Vamos conhecer, observar e saber onde ficam localizadas as principais estruturas corporais dos cubozoários, que as suas características marcantes desses animais possuem um formato corporal quadrado. Existe os manúbrios, essa estrutura, o manúbrio e a boca das cubomedusas. Então, a boca deles estão sobre eles estão sobre a sua úmbrela. Os tentáculos, note que nos cubozoários, os tentáculos apresentam parte de um dos 4 cantos da região da úmbrela. Você sabe como são conhecidos popularmente os cubozoários? Eles são chamados de vespas do mar. Voltando nos manúbrios, repare que a região do manúbrio desses animais não se estende em braços orais. Outra estrutura é o pedálio. Os pedálios, eles possuem 4 extensões da mesogleia e os tentáculos se ligam à borda da úmbrela e às gonadas. As gonadas, elas desenvolvem-se no interior das bolsas gástricas. E os filamentos gástricos, eles são numerosos e ficam posicionados ao redor do estômago, não é? Que o manúbrio tem a boca, das cubomedusas. Então, se o filamento gástrico estão próximos da boca, então estão próximos ao redor do estômago. Você sabia que o sistema nervoso de muitas espécies de cubozoários é bem desenvolvido? Existem 4 estruturas denominadas roupalhos. Agora vamos observar cada estrutura. Observe no detalhe desse roupalho, que é composto pelo estatocisto e um par de océlos, que possui a função de fotorreceptores, e fibra sensorial e células pigmentadas. Então, existe o estatocisto, os fotorreceptores,
fibra sensorial e células pigmentadas. Vamos analisar mais a fundo que existe océlos, a lente, estatocisto e fibra sensorial e células pigmentadas. Essas são as 4 estruturas do sistema nervoso dos cubozoários. Vista mais de perto, eles se identificam aqui na parte inferior. Outra classe é dos antozoários. A forma dos antozoários eles variam por espécie e indivíduos. O exemplo dessa, Xênia, sua estrutura, Corinactis, Zoanthus, Gorgônia, Antopleura e o coral. Você já ouviu falar dos antozoários? Eles são compostos pelas subclasses Zoantharia, Ciriantharia, Octocoralia e inclui as anêmonas do mar, os corais verdadeiros que são formadores de recifes. Esse é o exemplo do coral mole. Os antozoários são compostos pelas subclasses Zoantharia, que inclui a anêmona do mar e os corais verdadeiros, que são esses, que são formadores de recifes. Percebendo a sua estrutura é muito complexa. Observe nessa figura e repare como essas reentrâncias lembram o nosso cérebro. Esta região está localizado o sênquima, que é o tecido vivo, que envolve o esqueleto do coral formado de carbonato de cálcio. Que tal verificarmos agora como os pólipos dos antozoários diferem dos organismos das outras classes de quinidários? Existem os tentáculos, a coluna e o disco pedal. Desta forma, em um corte, existe o músculo retrator. O músculo retrator, eles auxiliam na contração da coluna, do disco oral e captura de transferência de alimento até a boca, além de fechar a região oral, impedindo a entrada de impurezas, isto é, partículas indesejáveis, ou contra ressecamento durante a exposição a marés muito baixas. Outro são os tentáculos. Os tentáculos ficam localizados ao redor da região oral. Suas funções são capturar alimento através do disparo dos pneumatocistos e transferir o alimento para a cavidade bucal. Outro, que é o caso da boca, observe que a boca possui uma forma de fenda, localizando-se no centro da região oral e ligando-se à faringe. O sifonóglifo, existem 2 pequenas estruturas denominadas sifonóglifo, com funções de direcionar o fluxo de água para o interior da cavidade gastrovascular. Existe a faringe. A faringe é um tubo ovalado que se liga à boca e produz o alimento e água para dentro do animal, que os tentáculos possuem a função de obter os nutrientes, o alimento. E outro é os acôntios. Os acôntios, observe que no grupo das anêmonas, a presença de uma estrutura chamada acôntio, que são cordões repletos de quinidócitos que podem se projetar pela boca ou por perfurações da coluna com função de defesa da colônia. Outro é o mesentério. Os mesentérios dividem-se a cavidade gastrovascular, a disposição, número e tipo dos mesentérios é utilizado como característica taxonômica entre as subclasses octoralina e hexacoralina. E o último é o disco pedal, que ele fica na parte inferior do animal. O disco pedal é a região de fixação das anêmonas no substrato. Continuando, os mesentérios são possuem subdivisões radiais formando pelas dobras da gastroderme.
e a mesogleia, onde existem mesentérios primários, secundários e terciários. Existe a mesogleia, o mesentério primário, o músculo retrator, o mesentério secundário, o mesentério terciário, gastroderme, celentério, sifonóglifo e a faringe. Continuando, preste atenção que após o corte com o bisturi, você vai verificar que algumas espécies de corais hermatípicos fazem uma associação simbiótica com outros organismos. Veja que as microalgas mantêm uma relação simbiótica entre corais hermatípicos e zooxantelas. Você sabe onde fica alojado estas microalgas? Então vamos identificar usando bisturi. Repare na localização das zooxantelas que se alojam nas células gastrodérmicas. Você sabia que as zooxantelas são microalgas unicelulares? Dessa forma, os corais recebem matéria orgânica, o que? Glicose, que é sintetizada pelas zooxantelas e garantindo a reciclagem de nutrientes. A simbiose corais e zooxantelas fornece e acelera em até 14 vezes o depósito de carbonato de cálcio no esqueleto dos corais. Assim, a reciclagem então ocorre reciclagem de nutrientes para as colônias, através da microscopia óptica das células de zooxantelas, microscopia eletrônica de varredura das células zooxantelas. Uma zooxantela em close por microscopia eletrônica de varredura. Observe bem essa imagem, o que ela te lembra. Este é um octocoral, popularmente conhecido como gorgônia. Então vamos clicar na lupa e note que o seu corpo é muito ramificado, essas ramificações em verde. E as espécies são geralmente coloniais. No Brasil, a fauna de octocorais é bastante diversificada e com várias espécies endêmicas. Dando um zoom, mais especificamente, você sabe o que representa cada uma dessas estruturas ampliadas? Estes são os pólipos. Então, esse tipo de animal, ele é muito pequeno. Vamos dar mais outro zoom. Perceba que nas gorgônias, os pólipos possuem 8 tentáculos pinnados e cada tentáculo tem um par de fileiras laterais repleto de pínulas. E os pólipos dividem-se de antocódio, que é essa estrutura. Antocódio é caracterizado como uma região rígida formada por carbonato de cálcio que protege o antocódio da ação de predadores e partículas indesejadas. E existe também outra estrutura que é antostela, é caracterizada como uma região rígida formada por carbonato de cálcio que protege o antocódio da ação de predadores e partículas indesejáveis também. E aqui existe o antocódio, os tentáculos, antocódio, tentáculos, a pínula, boca e o que? O antostelo.